Sabe o que acho interessante? O que eu acho interessante é que os democratas fazem um teatro em público, sabendo muito bem que por trás das portas fechadas a casa toda está desmoronando. Sinceramente, isso até me causa um pouco de inveja. Mesmo quando ocorre briga interna no Partido Democrata, eles mantêm isso longe do público. Eles mantêm isso em segredo, ao contrário do Partido Republicano. Tudo acaba vindo a público. Você tem pessoas como Thomas Massie agindo abertamente, o que não vejo problema. É resistência. Mas quando você faz isso às custas de, sabe, a gente vencer e só cria um caminho para os democratas, tipo, voltarem facilmente, aí eu tenho um problema com isso, certo? Ah, Então, o que eu quero dizer aqui é que a portas fechadas, o Partido Democrata está absolutamente desmoronando. Agora, para a pessoa comum, sabe? Aquela pessoa nos Estados Unidos que realmente não presta atenção em política, você não teria ideia de que isso está realmente acontecendo. Porque você ouve declarações de pessoas como Hakeem Jeffries como esta. Obrigada, senhor presidente. Hoje a Suprema Corte deu aos candidatos o direito de contestar na justiça leis eleitorais que não concordam. Considerando que os republicanos têm pedido continuamente por reformas eleitorais, você tem alguma preocupação de que possa haver uma enxurrada de processos movidos por republicanos antes de 2026, antes das eleições de meio de mandato de 2026, contestando leis eleitorais em diferentes estados? Presumimos que os republicanos farão de tudo para impedir uma eleição livre e justa em novembro de 2026. Por quê? Porque os republicanos sabem que, se uma eleição livre e justa acontecer, eles vão perder. Na verdade, os republicanos vão ser derrotados em todo o país, como já vimos repetidas vezes, inclusive recentemente na eleição fora do ciclo eleitoral em novembro e na eleição para prefeito em Miami, onde um democrata foi eleito no início de dezembro, pela primeira vez em quase 30 anos. Toda a razão pela qual os republicanos lançaram essa fracassada manobra de manipulação dos distritos eleitorais é porque eles sabem o que nós sabemos. O povo americano está rejeitando o extremismo deles e abraçando a visão democrata de tornar a vida mais acessível para os americanos comuns. Está claro para mim que, embora a manobra deles de manipulação dos distritos eleitorais esteja desmoronando e fracassando, apesar de todos os céticos por aí que achavam que os democratas na Câmara estavam acabados de alguma forma, como se fôssemos recuar, não, nós não recuamos, nós reagimos. E foram eles que começaram essa guerra de manipulação dos distritos eleitorais. Nós é que vamos acabar com ela. E nós não vamos permitir que os republicanos mantenham artificialmente sua maioria na Câmara dos Representantes. Vamos comparecer, nos posicionar e nos manifestar por eleições livres e justas. É isso que o povo americano receberá. Tipo, isso não parece o discurso de um cara cujo partido está completamente em frangalhos, né? Sabe? Mas na realidade, se você realmente for ouvir alguns democratas, especialmente alguns desses podcasters, eles vão te dizer na lata: o Partido Democrata precisa de uma nova liderança. E quando eles estão dizendo coisas assim, se você realmente está em uma boa posição, você não está pedindo uma nova liderança. Você não está pedindo para a liderança ser substituída se o seu partido não está em frangalhos. Dá uma olhada. Notícias de última hora nesta manhã sobre a autópsia do DNC de 2024. Ken Martin aceitou divulgar o relatório completo publicado pela CNN após a repercussão da entrevista recente conosco. O relatório de 192 páginas está repleto de imprecisões, às vezes incoerente e, no final das contas, incompleto. A seção intitulada Conclusão vem com uma anotação que diz: esta seção não foi fornecida pelo autor. Ainda assim, isso é tudo que você precisa saber. Não há menção à decisão de Biden de concorrer de novo, sua idade, Gaza ou inflação. Dan, quer compartilhar suas opiniões? Por isso acredito que Ken Martin deve renunciar. Ele foi longe demais e não pode recuperar a confiança aqui. Ken Martin é o atual presidente do DNC, caso você não soubesse quem Ken Martin era ou é. Sim. Direto ao ponto. Acho que você deveria renunciar. Se você realmente está em uma posição tão boa, como deveria estar? Em eleições de meio de mandato, o partido fora do poder geralmente tem grande vantagem.
Por que você está pedindo a saída do presidente do DNC se vocês estão em uma posição tão boa? Se vocês vão ganhar a Câmara, e como Kamala Harris disse recentemente, se vocês vão ganhar o Senado, por que estão tentando tirar alguém agora? Vocês não deveriam querer manter o status quo? Porque está tudo andando bem, certo? Nem tanto. Aqui vai outro trecho. Certo, hoje comigo no IRIP News está David Hogg, ex-vice-presidente do DNC e presidente do Líderes que Merecemos. Claro, estamos aqui hoje para falar sobre a total e impressionante incompetência de Ken Martin, do DNC e da análise pós-eleitoral. David, manda ver. Quero dizer, Jesus Cristo, a última eleição foi marcada principalmente pela incompetência do governo anterior, levando a tudo isso. Toda a proposta do Ken era divulgar o relatório pós-eleitoral. Ninguém o forçou a essa posição. Foi literalmente a coisa que ele prometeu enquanto concorria para ser presidente do DNC, só para depois divulgar um relatório que é incompleto, incoerente, incompetente e, no geral, péssimo. Que não menciona Gaza uma única vez, não menciona a inflação, não menciona a idade do presidente Biden em nenhum momento. E é ridículo que continuemos tendo pessoas no Partido Democrata que continuam fracassando e mesmo assim são promovidas. Precisamos realmente responsabilizar as pessoas e garantir que tenhamos uma liderança adequada. Se alguém no DNC não consegue elaborar um relatório em 1 ano e meio, como confiar nele para conduzir as primárias presidenciais? Eu concordo completamente, é humilhante. Qualquer pessoa que não consegue nesse clima político, onde você tem idiotas incompetentes, criminosos com demência, policiais corruptos cometendo crimes e acobertando pedófilos. E nossa taxa de aprovação está igual dentro do nosso partido e nacionalmente entre os republicanos. Ken Martin é um fracasso absoluto. Ele representa como os democratas falham miseravelmente, deixam os outros dizerem no que devem acreditar e não colocam pessoas combativas no topo da chapa. Acredito que Ken Martin deve renunciar já e que você deveria concorrer à presidência do DNC. Estou tão cansada desses democratas sem graça e insossos. Fico feliz que pessoas como Jennifer Welsh digam isso, pois esse não é o verdadeiro motivo da derrota dos democratas. Os democratas estão perdendo devido a políticas ruins. Note que ela não mencionou política, só disse que uma pessoa é fraca e outra patética. E essa pessoa, nada sobre política. Então, olha só. Fiquem à vontade, substituam quem vocês quiserem. Mesmo assim, nada mudará, pois suas políticas seguirão iguais. Isso nunca vai mudar. E esse é o verdadeiro problema com o Partido Democrata. E você sabe que as coisas estão ficando realmente desesperadoras quando Hakeem Jeffries sobe no palco e diz que precisa quebrar nós, eleitores do MAGA. Se não acredita em mim, confira. Acho que parte de como nós, democratas da Câmara, vemos este momento é: ou os extremistas MAGA vão quebrar o país, ou nós vamos quebrá-los. E nosso objetivo é quebrá-los. Nós vamos derrotá-los. Precisamos vencê-los nas urnas e depois quebrar seu espírito por causa do extremismo desencadeado contra o povo americano, algo totalmente inaceitável. Bem, Hakeem Jeffries, deixa eu te contar uma coisinha. Nós, eleitores do MAGA, não nos curvamos e não desistimos. Então você vai ter que nos quebrar. E boa sorte com isso. Boa sorte. Vocês já fizeram a gente passar por poucas e boas. Vocês nos enviaram tudo o que podiam. Colocaram nosso principal candidato em tribunal após tribunal, mancharam o nome dele, certo? Tentaram arrastar o nome dele pela lama todos os dias para tentar nos convencer de que ele era uma pessoa horrível, terrível, muito ruim, péssima. Acusaram ele de 34 crimes graves. Você é um criminoso. Vão votar em um criminoso? Não pode votar em criminoso. E quando isso não funcionou, vocês mandaram balas na direção dele. Você matou o número 2 do nosso partido, Charlie Kirk. Você tentou de tudo. Não funcionou porque a gente não se curva, não se rende e com certeza não quebra. Então tente se quiser. Não vai funcionar. Você já tentou e falhou. É, claro. Vocês tiraram o Charlie da gente. É trágico, é triste. Doeu. Mas não nos quebrou.
não nos quebrou. Ainda estamos de pé. E, na verdade, eu diria que estamos ainda mais unidos. Porque há anos o unipartido conseguiu se infiltrar no Partido Republicano por meio de caras como Mitch McConnell e Bill Cassidy, certo? E outros. John Thune, certo? Ele vai tentar reeleição em 2028. Ainda não dá para se livrar dele, mas prometo não será republicano por muito tempo. Em 2028, será retirado do cargo pelo voto. Tom Tillis. Certo. Por muitos anos, essas pessoas conseguiram simplesmente passar despercebidas e nós apenas as reelegíamos para o cargo. Isso não acontece mais, e você é parcialmente culpado por isso. Democratas. Você nos tornou mais fortes. Você nos aproximou ainda mais. Então, obrigado. Agradeço. E não só isso. Você tem pessoas como Cory Bush, ou Cory Booker, me desculpe, vindo a público e dizendo isso em entrevista ao The Hill. O senador democrata Cory Booker afirmou no domingo que seu partido precisa urgentemente de nova liderança com as eleições de meio de mandato a menos de um mês. Hakeem, você não deveria ser um dos líderes? O seu próprio partido está tentando te tirar. Não só você, mas também Ken Martin, Chuck Schumer. Se acha que vai nos derrotar, preste atenção ao seu próprio partido, pois talvez não seja mais democrata por muito tempo em Washington, D.C. Só estou dizendo. Quando os senadores em exercício pedem abertamente nova liderança, você é um líder, Hakeem Jeffries, goste ou não, independente da minha opinião. Quero dizer, você não seria líder aqui porque é patético, mas é líder no Partido Democrata. E um dos seus senadores acabou de pedir uma nova liderança. E você está preocupado em enfraquecer o eleitorado MAGA. Isso é hilário. Cara, isso é hilário. E não só isso. Você tem artigos como esse saindo. Leia a lista dos possíveis substitutos de Ken Martin circulando entre os democratas. Se o seu partido está tão bem assim, por que essa necessidade de substituir todo mundo? Inclusive você, Hakeem. Mas ele vai nos enfraquecer, nós eleitores do MAGA. Eles literalmente tentaram de tudo contra nós. Tudo, absolutamente tudo. Incluindo, mais recentemente, pegar alguns dos nossos rostos mais conhecidos, certo que não estão em Washington, D.C., a Candace Owens, o Alex Jones, o Nick, os Hodge Twins, pegando alguns dos rostos mais conhecidos, como o da Megyn Kelly, e transformando-os. Tudo ao mesmo tempo, veja bem, o que deixou bem óbvio o que estava acontecendo, fez com que eles se voltassem contra nós. Pessoas com um enorme número de seguidores, milhões e milhões de inscritos, todas com enorme alcance, extremamente adoradas por muita gente aqui na direita. E não funcionou. Sabe, isso é uma coisa que eu realmente acho hilária. Isso também me tranquiliza de que estou apoiando o partido certo. O fato de eles jogarem tudo, até a pia da cozinha, contra a gente, me mostra que estou do lado certo. Nunca vi nada parecido com isso, e todos vocês disseram a mesma coisa. Vocês nunca viram nada assim? Nunca! Nunca um lado perseguiu um homem com tanta intensidade. Assassinos em massa não são perseguidos assim. Certo? Eles não arrastam o nome de assassinos em massa pela lama desse jeito. É loucura. Mas mais uma vez, como eu disse, isso me mostra que estou apoiando o partido certo. Comentem aí embaixo e me avisem. Será que Hakeem Jeffries consegue acabar com ele? Ou ele é só mais um tolo? Coelho bobo. Truque é coisa de criança. Me avisem e comentem aí embaixo o que pensam. Se cuidem. Paz e amor. Fui.